Me ouvindo bem? O som está chegando bem aí para vocês? Tudo bem? Então tá bom. Deixa eu falar um pouquinho a meu respeito, antes da gente ir ao sermão, já que hoje é o primeiro dia. Eu terminei o curso de teologia no ano de 97. Como vocês já perceberam pelo sotaque, eu infelizmente não tive a sorte de nascer gaúcho. Eu sou baiano da cidade de Vitória da Conquista. E minha família veio morar em São Paulo em 1990. E em 94 eu fui estudar teologia. Em 97 eu concluí o curso. Em 98 a Associação Paulista Sul me chamou para ser o capelão do Colégio Adventista Ellen White, mais conhecido como Escola do Capão Redondo. E eu fui capelão ali do Colégio do Capão Redondo por 2 anos, 98 e 99. No ano 2000, no início de 2000, a associação me transferiu para ser o pastor auxiliar da igreja do UNASP Campus 1. E eu fiquei ali 2 anos e meio. E aí, inesperadamente, chegou um chamado para eu ser pastor de uma igreja brasileira nos Estados Unidos, na região da Grande Nova York. E eu, então, fui para lá com minha família. Fiquei apenas 1 ano lá, porque chegou um segundo chamado para ser pastor de um distrito também de língua portuguesa no Canadá, em Toronto. E lá nós ficamos 6 anos, de 2003 a 2009. Em 2009 recebi um outro chamado, agora da Associação Catarinense, para ser pastor da Igreja do Estreito, lá em Florianópolis. Ficamos lá por 3 anos, eu e minha família, 3 anos e um pouquinho. Aí recebi o chamado da Associação Sul-Rio-Grandense para ser o pastor do IACS. Ficamos ali de 2012 até agora, até dezembro último. E agora recebi o chamado aqui da Associação Central para ser o pastor de vocês. Eu espero que por um longo tempo. E que a gente faça uma boa amizade. Eu posso dizer que a minha impressão foi a melhor possível. Eu vi aqui pelo tamanho do púlpito, a altura do púlpito. Normalmente as igrejas onde eu vou pregar, como eu sou muito baixinho, eu fico parecendo uma foto 3x4 atrás do púlpito. E normalmente eu não fico atrás do púlpito por isso. Mas aqui eu posso ficar, porque o púlpito dá na minha cintura. E eu já percebi que vocês são pessoas de visão. Muito obrigado por isso. E só por isso eu já percebi que a gente vai ser aí grandes amigos. Mas voltando agora um pouquinho para mim. Tem a professora Adriana aqui também, esqueci de mencionar, né? Foi membro ali da igreja do IACS durante um tempo. Depois mudou para o Espírito Santo. Está de volta ao Rio Grande do Sul? Não, só a passeio de férias, né? Que bom ver a senhora aqui hoje de manhã. Algumas pessoas têm o hábito de dizer hábito não, mas dizem sem perceber que estão, de certa forma, construindo a história com algumas frases. Por exemplo, tem uma frase famosa que foi pronunciada pelo pastor batista americano, pastor Martin Luther King Jr. Vocês já devem todos ter ouvido falar dele. Ele era pastor da igreja Ebenezer, de Atlanta. E ele conduziu nos Estados Unidos um movimento chamado Movimento pelos Direitos Civis. E em 63, no verão de 63, obviamente verão lá no hemisfério norte, em agosto, ele liderou uma marcha sobre Washington. Estima-se que entre 250 mil e 300 mil pessoas se reuniram no dia 28 de agosto em Washington, a capital do país, para defender os direitos das pessoas negras. E o pastor Martin Luther King Jr. ele pronunciou um discurso ali que entrou para a história americana. Um discurso curto, de apenas 17 minutos. E esse discurso ficou conhecido como Eu Tenho um Sonho. E tem uma frase, tem muitas frases brilhantes nesse discurso, mas tem uma delas que me impressiona muito e ficou famosa. Ele disse assim: Eu tenho um sonho de que um dia os meus filhos serão julgados não pela cor de sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Agosto de 63. Já temos aí praticamente 53 anos. E esta frase ainda ficou gravada na história. Vocês lembram também em 69, quando finalmente o primeiro homem colocou o pé na Lua, no dia 20 de julho de 69, alguns devem ter acompanhado pela televisão, um sujeito chamado Neil
Armstrong. Foi o primeiro homem a pisar um pé na Lua. E quando ele colocou a bota na Lua e marcou o solo lunar com a marca do pé dele, ele disse assim: este é um pequeno passo para o homem, mas um passo gigante para a humanidade. Essa frase também ficou marcada na história. Um pequeno passo para o homem, um passo gigante para a humanidade. Jesus também tem as frases famosas dele. Quem não conhece, dá a César o que é de César. Dai a César o que é de César. Ou então, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Não precisa ser cristão para conhecer estas frases, né? Elas são famosas, né? Ou então é dando que a melhor coisa é dar do que receber. Frases de Jesus. Mas a Bíblia tem algumas frases que ficaram marcadas, não por serem frases assim, que tornaram-se mundialmente conhecidas, mas frases que contam uma história. E são 2 versos, selecionei 2, que na minha opinião são os 2 mais tristes da Bíblia. Na minha opinião, o verso mais triste do Antigo Testamento está em Oséias, no capítulo 4, verso 17. Oséias 4, 17. Se você tem sua Bíblia aí, quiser acompanhar. Na minha opinião, este verso de poucas palavras, de uma única frase, é o mais triste do Antigo Testamento. Na minha Bíblia está escrito assim: Efraim está entregue aos ídolos, deixai-o. Efraim era o nome do reino do norte. O reino do sul era chamado de Judá e o reino do norte de Efraim. Antes que eu derrube este microfone, eu vou colocá-lo aqui. E Deus está dizendo neste texto que ele estava desistindo do reino do norte. Ele disse: Efraim está entregue aos ídolos. Vamos desistir dele. Não demorou muito, veio o rei da Assíria e conquistou o reino do norte e os levou lá para a Assíria e eles nunca mais voltaram para casa. Mas esse texto é triste porque marca a desistência de Deus sobre pessoas que pertenciam a ele. Deus disse: Efraim está entregue aos ídolos, deixai-o. Deus está dizendo: acabou, não tem mais oportunidade, não tem mais chance. É Deus desistindo de alguém. Isso é muito triste, mas deve ser muito mais triste para Deus, quando Ele sabe que não há mais nada que Ele possa fazer para alcançar aquela pessoa ou aquelas pessoas. E deve ter sido com dor no coração que Deus pronunciou esta frase. Por isso, na minha opinião, é o texto mais triste do Antigo Testamento. Na minha opinião também, o texto mais triste do Novo Testamento está no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. E eu creio que nós podemos tirar algumas lições preciosas desse texto. Marcos capítulo 9. É um episódio bem conhecido. Jesus está vindo do Monte da Transfiguração. Ele encontra então 9 de seus apóstolos e mais alguns discípulos reunidos e encurralados num canto pela multidão. E Jesus, quando vê aquilo, ele fica sobressaltado e ele vem então e com a autoridade dele, ele pergunta o que está acontecendo. Veja aí o texto, Marcos capítulo 9. Vamos ler a partir do verso 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele perguntou aos escribas: o que é que vocês discutem com eles? O que é que discutis com eles? E uma pessoa dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. E ele espuma, ele rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Na minha opinião, aqui no verso 18, é a parte mais triste do Novo Testamento. Quando o pai da criança faz um diagnóstico da igreja. Eu trouxe a ti o meu filho possesso de um demônio, um espírito mau. E eu roguei a teus discípulos que o expelissem. E eles não puderam. Não é triste quando a igreja não consegue vencer o inimigo? Deixa o Ronei tirar uma foto aqui. Aí, caprichado. E não é triste quando o inimigo vence a igreja?
Não é triste quando a igreja não faz diferença? Essa igreja daqui é uma igreja irrelevante. É uma igreja que está ali, mas não tem razão para estar ali. Se a igreja não consegue triunfar sobre as forças do mal, qual é a razão da existência da igreja? Eu, por exemplo, estou usando este microfone aqui. Ele foi desenhado, foi feito para ampliar o som da voz. Mas se por acaso ele não conseguir mais ampliar o som da voz, tem sentido usá-lo? Então o microfone tem um propósito. O propósito é ampliar o som da voz. A partir do momento em que o microfone não faz mais isto, podemos jogá-lo fora porque ele perdeu o propósito. Ele pode ser bonito, ele pode ser caro, mas não serve para mais nada. Com a igreja é a mesma coisa. Se a igreja não consegue derrotar as forças do mal, qual é a relevância da igreja? Para que a igreja serve? Qual é o propósito de tê-la ainda aberta se ela não consegue realizar a obra para a qual Jesus a constituiu? E é interessante que os discípulos fazem uma pergunta a Jesus. Se você puder acompanhar aí, no verso 28 deste mesmo capítulo 9, fala que depois, em particular, em casa, os discípulos de Jesus lhe perguntaram, em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? E a resposta de Jesus é, esta casta não pode sair senão por meio de oração. O jejum foi um acréscimo posterior, né? Não está no texto original. Mas a resposta de Jesus é, esta casta não pode sair senão por meio de oração. Se a igreja não venceu o diabo, é óbvia a constatação. Por que não venceu? Não havia oração. A igreja não tinha comunhão com Deus. A igreja estava desligada da fonte do poder. Então, por isso, não podia vencer o inimigo. E ainda no capítulo 9, não é difícil a gente perceber isto, porque a igreja estava desvinculada do poder dos céus, porque a igreja não tinha momentos de oração. No verso 33, diz assim, tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele aí é Jesus, em casa, interrogou os discípulos, de que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, não responderam a Jesus, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre qual era o maior. Vocês estão percebendo qual era a igreja, qual era a preocupação da igreja? A preocupação da igreja não era salvar pessoas. A preocupação daquela igreja, da liderança daquela igreja, não era vencer o inimigo, não era passar momentos em oração buscando o poder de Deus, não era realizar a obra de Jesus. Ali estava uma igreja extremamente mundana, extremamente secularizada. Aquela igreja queria, na verdade, era poder, queria posição. Aquela igreja queria era mudar de vida, mas de um ponto exclusivamente secular. Ali estava a liderança da igreja, brigando para saber quem era o mais importante, brigando para saber quem era o maior, brigando para saber quem ocuparia as melhores posições. Uma igreja que está assim, preocupada com esse tipo de coisa, não tem poder para expulsar o demônio. Uma igreja que está assim, não tem clima para oração. Imagine esses grupos se reunindo para orar, num ambiente de disputa daquele que a igreja estava enfrentando, que condição teriam para estarem orando juntos? Uma igreja que age dessa maneira está condenada à irrelevância. O que era, de fato, a igreja daqueles dias. E se você olhar o capítulo 10, você vai perceber que não é tão difícil perceber como essa igreja era. No capítulo 10, a partir do verso 23, Jesus faz ali um discurso, um sermão sobre o perigo das riquezas. Logo depois daquele episódio com o jovem rico. A partir do verso 32, ele está falando dele agora. Ele diz, olha, eu estou indo para Jerusalém, só que em Jerusalém eu não vou encontrar triunfo, em Jerusalém eu serei preso, em Jerusalém eu serei maltratado pelas autoridades, em Jerusalém eu serei crucificado, e em Jerusalém eu morrerei, mas vou ressuscitar no terceiro dia. E eles estão no caminho para Jerusalém.
E eles param em um determinado lugar para descansar, né? Viajavam a pé. E a partir do verso 35, vejam só o que diz lá. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Verso 41, ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Eles estão indo para Jerusalém. Jesus tinha acabado de dizer que seria preso, espancado, crucificado, morreria. Ele tinha acabado de falar do perigo das riquezas. E estão ali Tiago, que era o mais velho, João, que era o mais novo, pedindo a Jesus um favor especial. Mateus diz que eles usaram inclusive a mãe, né? Trouxeram a mãe e foi a mãe quem fez, na verdade, esse pedido. E os outros 10 estão ali indignados, não para olhar para eles e dizer: como é que pode, Tiago? Como é que pode você, João, num momento tão especial desse, abrigar esse tipo de pensamento? Não, eles não estavam indignados por isto. Eles estavam indignados, é como estes dois tiveram essa ideia de trazer a mãe antes de nós. Como eles tiveram coragem de verbalizar o que todos nós estamos sentindo. Filhos da mãe, devem ter dito, né? Porque Tiago e João representavam o pensamento de todo o grupo. Agora eu pergunto a vocês, uma igreja dessa poderia vencer o diabo? Poderia expulsar o demônio? Poderia? Claro que não. A igreja estava condenada a não ser nada, a ser irrelevante no mundo que estava vivendo. E se você ainda lembra, nós temos um terceiro episódio. É o episódio do Getsêmani. Jesus chega finalmente em Jerusalém. Em Marcos, no capítulo 14. Ele tem então ali a ceia com os discípulos. E ele sai com os discípulos na quinta-feira à noite. E vai para este parque público, parecido aqui com o Parque Germânia. Ele vai para ali, como saísse aqui da igreja e caminhasse até o Parque Germânia. Ele leva os 11 com ele, porque Judas já não foi mais junto. E Jesus está angustiado. Jesus está passando por um momento difícil. Pela primeira e única vez na história do universo, ele e o Pai estão se separando. Porque sobre Jesus está sendo colocado o pecado, a culpa do pecado da humanidade inteira. E Jesus já não consegue mais ver a face do Pai. Ele é agora o maior de todos os pecadores que já viveu. E ele está angustiado com isso, ele está tremendo com isso, ele está com medo desse episódio todo. E tudo que Jesus quer é um momento de comunhão, ele quer orar. Ele sempre orou tendo a comunhão dos anjos, ele sempre orou tendo a comunhão do Pai. Mas agora, por causa de nossos pecados sobre ele, ele não tem mais a companhia visível do Pai. Ele não tem mais a companhia visível dos anjos. E ele, como um ser humano, está caminhando para o Getsêmani, sentindo todo o peso que está sobre ele. Aquele é o dia D da história da humanidade. Os discípulos estão vivendo um momento profético, mas ao mesmo tempo também um momento histórico. É o grande teste da fé, começando pelo próprio Jesus que tem que passar por aquela experiência. E a oração de Jesus, a gente percebe, ele diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Eu não quero viver essa experiência, mas se não tem outro jeito, eu aceito a tua vontade. E agora Jesus precisa da companhia humana, ele quer ter amigos para orar com ele. E ele chama aquele grupo, e ele divide o grupo em 2, ele coloca 8 num determinado ponto. Ele conhecia bem a sua igreja, e disse: orem por mim, por favor. Ele chama Tiago, João e Pedro, e disse: vocês 3, venham comigo mais para dentro do parque. Vamos a esse local no parque. E ele coloca os 3 ali e diz: olha, eu estou angustiado. Eu estou sofrendo. Este é um momento único na história do universo, na história do pecado. Orem por mim que eu preciso. Ele não tem mais a visão do Pai nem dos anjos. Ele precisa dos amigos orando. Orem comigo, por favor, fiquem aqui orando. E eu vou andar alguns passos mais e vou orar ali. E Jesus ora. E o texto dá a entender que ele ora durante 1 hora.
E depois de 1 hora ele volta, na quinta-feira à noite ainda. Verso 37, capítulo 14, verso 37 de Marcos. Voltando, achou-os orando. É assim que diz na sua Bíblia? Como eles estavam? Achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem 1 hora? No momento especial desse, você que quer ser o líder da igreja, você não consegue vigiar, orar 1 hora? Se você não consegue orar 1 hora, você que quer ser o líder da igreja, que tanto quis ser o líder da igreja, que diferença você vai fazer no mundo? E ele diz no verso 38, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E no verso 39 diz, retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. A angústia de Jesus é muito grande, ele vai para lá novamente. E no verso 40 ele retorna. Voltando, os achou outra vez. Em que situação? Não adiantou nada ter falado com eles, né? Estavam dormindo. E o texto ainda diz, porque os seus olhos estavam pesados. Isso aqui é um diagnóstico perfeito da condição da igreja. Seus olhos estavam pesados. Não apenas os olhos físicos estavam pesados, também os olhos espirituais. Eles não enxergavam o momento. Eles não sabiam em que momento da história estavam vivendo. Eles não tinham compreensão de que estavam vivendo um momento profético. Eles não sabiam de nada, porque eles não estavam preocupados em nada espiritual. A única preocupação deles era com o aqui e o agora. Como eu vou ascender socialmente? Como eu vou ter nesta comunidade uma posição de destaque? Como eu serei o mais importante neste contexto? Era assim que eles estavam vivendo. É assim o pensamento deles. Essa era a igreja. E o texto diz que uma terceira vez Jesus foi orar e voltou e os encontrou como criancinhas à noite, né? Todo mundo embalados ali. A primeira coisa que acontece é quando vêm os soldados e prendem Jesus, os 11 que prometeram ficar com ele até se a morte, se fosse necessário, fogem todos. Ninguém fica. Por quê? Eles não estavam preparados para aquilo. Eles estavam preparados, sim, para acompanhá-lo para o trono. Se ele fosse ser coroado rei naquele dia, eles estavam prontos para ir com ele. Eles estavam prontos para assumir posições de destaque no novo governo. Mas para viver aquela experiência, eles não estavam prontos. Por isso, eles não podiam expulsar o demônio. Sabe, irmãos, é uma tragédia quando nós não entendemos qual é a nossa função no mundo. Quando nós usamos a igreja para ascendermos socialmente de alguma forma. Quando usamos a igreja para nos promovermos de alguma forma. Isso é uma tragédia. Porque, em primeiro lugar, perdemos a visão de quem somos e o que estamos fazendo. E depois condenamos a igreja à irrelevância completa. Tem uma história que diz que uma vez São Tomás de Aquino foi da igreja católica, depois de Agostinho, o maior teólogo da igreja, né? Até hoje a igreja ainda segue a teologia de Aquino. E ele tinha uma influência muito grande. Então ele entrou, diz essa história, não sei se verdadeira ou não, que ele entrou então para falar com o Papa e foi até a sala ali onde o escritório papal, e foi informado por um secretário que o Papa não estava no escritório, estava na tesouraria do Vaticano. E Aquino queria muito falar com o Papa, então ele saiu dali e foi à tesouraria do Vaticano. E encontrou o Papa lá. E o Papa estava brincando assim ali com o tesoureiro, tinham chegado ofertas de vários lugares. Havia algumas moedas de ouro ali, sacos de moedas, né? E o Papa estava jogando algumas moedas para cima. E quando ele viu Aquino, ele diz, Tomás, está vendo? Já não podemos dizer como João e Pedro, não temos prata nem ouro. Veja quanta prata e quanto ouro nós temos. E Aquino disse, é verdade, santidade. Como é verdade também que não podemos dizer como João e Pedro, levanta e anda. Uma igreja irrelevante. Mas o quadro mudou. A Bíblia diz que não vamos falar só da desgraça, vamos falar da vitória também, né? Vamos a Atos agora, senão a história fica muito triste dessa forma. Vamos a Atos no capítulo 1.
Me permitam ir ao capítulo 5, primeiro verso 16. Capítulo 5, verso 16 de Atos. Lá diz assim: afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos. E todos eram o quê? Verso 15. A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Percebem a mudança? Todos os atormentados de espírito agora eram libertos. Pedro não precisava dizer, em nome de Jesus, sai! Não precisava. Bastava a sombra dele se projetar sobre os atormentados de espírito maus. Bastava a sombra de Pedro tocar no enfermo, que o enfermo se levantava imediatamente. Agora, como essa igreja irrelevante alcançou esta relevância tão grande? Como esta igreja que, indiferente às necessidades das pessoas, se tornou tão comprometida com a pregação de Jesus? O que aconteceu no meio do caminho destas pessoas que queriam apenas a supremacia, apenas ocupar posições, tornar-se o que tornaram depois? O que aconteceu? Em que local, em que ocasião houve essa mudança tão grande? E o mais importante, será que podemos também viver essa experiência dessa mudança que eles viveram? No capítulo 1 do livro de Atos, nós encontramos a mudança. Eles viram Jesus ser morto, viram Jesus ressuscitado e viram Jesus voltar para o céu. Finalmente, então, a igreja compreende que o reino que Jesus veio estabelecer não é o reino que eles imaginaram. E finalmente, então, há uma abertura de olhos, poderíamos dizer assim. Eles passam a enxergar. Eu tenho um problema sério com esses óculos. Com ele, eu não enxergo vocês. Sem ele, eu não enxergo a Bíblia. Então é um põe e tira, um põe e tira. Mas agora eles vivem essa experiência de entender quem eles eram e o que eles fizeram. Veja aí a partir do verso 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival. Verso 13. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Este grupo tem 11 nomes. É o mesmo grupo que estava com Jesus no Getsêmani. Foi o mesmo grupo que não pôde orar por 1 hora. É o mesmo grupo que agora está reunido no cenáculo. E eles têm, a partir do verso 14, a companhia de algumas mulheres também. Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Mas o verso 14 tem uma frase, que é a frase da mudança. Todos estes perseveravam, o quê? O que diz na sua Bíblia aí? Duas coisas diz aí, né? Unânimes em oração. O que significa essa palavra unânime na nossa língua? Qual é o significado desta palavra na nossa língua? Unânime. Unidos, né? Todos têm o mesmo propósito, todos têm o mesmo objetivo, todos querem agora a mesma coisa. Eles estão agora unidos. Era um grupo desunido, era um grupo que cada um puxava para o seu lado, era um grupo que todo mundo era inimigo de todo mundo, cada um olhava para o outro como um concorrente. Agora não, agora é um grupo de irmãos. Eles estão unidos, têm o mesmo propósito, têm o mesmo objetivo. E o que eles fazem para começar? O texto bíblico diz que eles estavam orando. No Getsêmani eles não puderam orar 1 hora sequer. Agora, sabe quanto tempo eles oraram? 10 dias. Eles estiveram orando do dia em que Jesus foi para o céu até o dia de Pentecostes. 10 dias. Durante 10 dias. Claro que eles iam para casa, descansavam, tinham outras atividades, mas eles tinham reuniões de oração durante 10 dias. Eu não sei por quanto tempo oraram. Se faziam reuniões de 1 hora, de 2, de 3, de 10 horas, mas o fato é que estavam orando e todos queriam a mesma coisa. Ninguém mais queria ser o maior. O que eles queriam agora era ser: Senhor, eu quero ser teu servo. Eu quero que o Senhor me dê o poder que o Senhor prometeu. O poder de tocar vidas e transformá-las. O poder de fazer diferença no mundo em que nós vivemos. Eles reconheceram que não podiam
pelos recursos que possuíam, nem recursos intelectuais, nem recursos financeiros, nem recursos sociais. Não havia nada neles que podiam usar para causar uma diferença no mundo. Eles precisavam de um poder sobrenatural. E agora eles estão orando por esse poder sobrenatural. E no capítulo 2 diz que esse poder veio. Capítulo 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram, o que diz aí, irmãos? Cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Sobre Jesus, o Espírito Santo veio na forma de pomba. Sobre os discípulos, veio na forma de uma língua de fogo. Mas era o mesmo Espírito. E o Espírito Santo veio sobre eles, pousou em cada um deles. Todos foram tocados, diz o texto bíblico, e ficaram plenos, cheios das virtudes e do poder do Espírito Santo. E aí as mudanças começam a ocorrer. Aqui no capítulo 2 diz que Pedro levanta-se e faz um sermão. O primeiro sermão pregado por Pedro. E ele faz um tremendo de um sermão. Eu fico tentando imaginar o poder daquele sermão. Porque quando Pedro terminou o sermão, ele não fez nenhum apelo. As pessoas é que apelaram para si mesmas. Vejam aí, no verso 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos? E Pedro disse: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados em nome de Jesus. Sabe quantos foram batizados naquele dia? Sabem quantos? Quase 3.000. Imagine isso. Agora, sabe qual era o tamanho da igreja? O capítulo 1, verso 15, diz que a igreja tinha 120 pessoas. Uma igreja de 120 pessoas, de um só dia, recebe quase 3.000 membros. Vamos imaginar que seja 2.950 ou 2.990, quase 3.000. Em um único dia, em um único sermão. Veja como a igreja estava fazendo diferença agora. No capítulo 3, Pedro e João, os mesmos confusentos do início, estão entrando no templo para orar. E lá tem um homem que estava ali no templo todo o tempo pedindo esmolas. Tinha nascido com uma deficiência física. E ele faz aquele mesmo apelo: olha, por favor, me dê uma moeda. E o texto diz que Pedro e João olham para ele e diz: não temos prata nem ouro, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. É fácil falar isso, qualquer um pode falar. O difícil é o paralítico levantar. E o texto diz que o paralítico se levantou e andou. Não havia poder em Pedro, não havia poder em João, não era um poder intelectual, eles não eram doutores, não havia poder social, havia um poder espiritual, um poder sobrenatural. E é isso do que se trata a igreja. Nós não somos uma organização social, nós não somos uma academia de intelectuais, nós somos uma organização espiritual, sobrenatural até. Nós estamos aqui para tocar a vida das pessoas e transformá-las. E só podemos fazer isto pelo mesmo caminho que os discípulos fizeram. Se buscarmos o Senhor em oração, se estivermos unânimes, unidos com o mesmo propósito, se estivermos brigando, se tivermos inimigos aqui dentro, se tivermos quem é o bom, quem não é, quem é o mais importante, quem é o menos importante, quem é o doutor, quem não é, quem é isso, quem é aquilo, vamos ser irrelevantes. Não vamos fazer a menor diferença. Podemos ficar aqui 500 anos, que não faremos a menor diferença aqui. Mas quando entendermos que nós não somos nada, não podemos tocar em ninguém para transformá-los, exceto se tivermos o poder do Espírito Santo e buscarmos este poder unidos em oração, nós faremos coisas que nós nem sequer acreditamos. Veja o capítulo 4 aí, alguns episódios da vida destes homens. Verso 13 fala ali da intrepidez de Pedro e João. Diz o texto que eles eram homens iletrados e incultos.
Mas o discurso deles era tão poderoso que todo mundo percebeu que eles tinham estado com Jesus. Não é incrível isso? Quando a sociedade percebe que nós estivemos com Jesus? Incrível. Verso 31 do capítulo 4. Tendo eles orado, o que aconteceu com o lugar? Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Capítulo 4, verso 31. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. E eu vou terminar agora com o capítulo 5, a partir do verso 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Ali era o local da igreja. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Havia relevância? Uma igreja relevante. Hoje é meu primeiro dia aqui, então eu não conheço bem, então vou fazer uma pergunta a vocês. Queria que vocês me ajudassem. Se, por alguma razão, resolvêssemos tirar a igreja daqui, mudarmos daqui, vendermos este prédio e comprarmos outro em outro local, o que os vizinhos diriam de nossa saída daqui? Ficariam lamentando, dizendo, não pode, vamos fazer um abaixo-assinado para que eles não saiam daqui. Este povo não pode sair daqui, somos abençoados pela presença deles. Eles reagiriam assim aqui, pela nossa saída aqui da rua, do bairro? Ou eles se sentiriam apenas confortáveis por não pararmos mais os carros na porta deles no sábado de manhã? Irmãos, que relevância nós estamos tendo? Somos a igreja de Deus. Estamos vivendo num momento profético também, onde nós nos aproximamos do fim de todas as coisas. Somos a voz de Jesus, a última voz. Somos o remanescente de Apocalipse. Que diferença estamos fazendo? Que relevância nós temos nesta comunidade? Jesus disse assim, vocês são o sal da terra. Somos de fato o sal deste bairro. Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Estamos iluminando de fato o caminho das pessoas que vivem por aqui. Jesus disse que o sal que perde o sabor não serve para mais nada, a não ser para ser jogado fora e ser pisado. Ele diz que a luz que é colocada sob uma cobertura perdeu o seu propósito. Porque a luz só tem propósito se iluminar. E a pergunta é, que tipo de igreja nós temos aqui no bairro Iguatemi? Que tipo de comunidade nós somos? Qual é a nossa relevância aqui? Será que precisamos aprender com a igreja de Atos? Será que não é o momento de voltarmos para a oração? Não é o momento de nos unirmos como uma irmandade de fato? Não é o momento de buscarmos juntos a mesma coisa, o mesmo poder? Não é o momento de vivermos em comunhão plena, clamando, Senhor, eu não sou ninguém, eu não sou nada, ou como Paulo, eu sou o pior dos pecadores, mas eu quero participar deste poder. Derrama, Senhor, sobre nós o teu poder. Deve ser esse o nosso clamor se nós não estamos fazendo diferença aqui. Uma igreja sem o Espírito Santo não é nada, é só uma comunidade, um clube de amigos que tem as mesmas ideias. Uma igreja só existe quando tem a plenitude do poder do Espírito Santo. Se nós não vamos fazer diferença, por que vamos nos reunir? Porque cremos em algumas coisas em comum? Eu os convido, começando a partir de hoje, a nos unirmos no ministério relevante.
nos unirmos num ministério onde buscaremos juntos o poder do Espírito Santo. Um ministério que iremos nos propor juntos a sermos relevantes na comunidade onde nós vivemos. Um ministério onde iremos tocar nas pessoas para curá-las. Onde falaremos para o espírito mau, saia em nome de Jesus, e ele vai sair. Não seria tão bom se pudéssemos olhar para um paralítico e dizer, levanta em nome de Jesus, e ver o paralítico andando? Se uma comunidade de pessoas incultas e iletradas, formada por 120 pessoas, puderam fazer essa transformação no mundo, tendo o poder do Espírito Santo, o que não pode uma comunidade de quase 600 pessoas cultas e letradas? O que não podemos fazer aqui onde nós vivemos? Só temos que acreditar. Só temos que abrir os nossos olhos. Só temos que orarmos juntos, que buscarmos o poder. Porque o poder está à nossa disposição. O problema é que às vezes estamos dormindo quando deveríamos estar orando. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos abençoe, para que a partir de hoje possamos começar juntos um ministério relevante aqui no Iguatemi, um ministério que fará diferença na vida de milhares de pessoas. Peço a oração de vocês por isto, e peço a vontade de vocês de nos unirmos nisto, para que possamos fazer realmente diferença onde nós estamos. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. O irmão Marlon irá cantar um outro hino agora, em seguida nós teremos a oração. Como descrever, como explicar o amor que vem de ti, Senhor, é tão profundo quanto o mar. Tu conheces bem nossas provações, palavras não conseguem expressar todo o nosso amor por ti. Mas ouça os corações, ouça-os cantar um hino de louvor dos salvos em Jesus. Todas as palavras cantaremos ao maravilhoso Deus, mas para expressar quão grande é nosso amor, escute os corações. Nem mesmo se eu falar todo o céu e o mar, jamais iria conseguir te dizer do meu amor. Se ouvires o meu coração, ele vai dizer: vida deste a minha verdade em ti, meu caminho é. Mas ouça os corações, ouça-os cantar um hino de louvor dos salvos em Jesus. Todas as palavras cantarei
para expressar quão grande é nosso amor. Escute os corações. Nossas provações, palavras não conseguem expressar todo o nosso amor por ti. Mas ouça os corações, ouça-os cantar um hino de louvor. Salvos em Jesus, todas as palavras cantaremos ao maravilhoso Deus. Mas para expressar quão grande é nosso amor, escute os corações. Mas para expressar quão grande é nosso amor, escute os corações. Obrigado, Marlon. Eu gostaria de convidá-los para levantarem, para orarmos juntos. Vamos orar. Querido Deus, Pai amado, Pai bendito, nós queremos agradecê-lo por ter ouvido a Tua palavra nesta manhã. Queremos agradecê-lo também porque a história da igreja não é uma história de fracasso, mas uma história de sucesso. Porque a igreja finalmente compreendeu que a única maneira de ter sucesso no tipo de batalha que lutamos todos os dias é quando finalmente buscamos o poder do céu, o poder do alto. Nós não cremos em autoajuda, mas nós cremos em ajuda do alto. Por isso, nós estamos diante do Senhor neste momento aqui, neste nosso primeiro dia juntos, para confessarmos a Ti os nossos pecados, as nossas faltas, os nossos erros. E para pedirmos ao Senhor que, por favor, abra os nossos olhos, para que possamos enxergar o tempo profético em que estamos vivendo, o momento em que estamos vivendo. E para que possamos compreender qual é a nossa missão neste mundo, por que existimos, que relevância podemos ter. E nos ajude a entender também que nós temos todo um poder à nossa disposição, que é a plenitude do poder do Espírito Santo. Por isso, juntos, Senhor, unânimes nesta manhã, nós pedimos, querido Deus, nos conceda a plenitude do Teu Santo Espírito, para que possamos de fato fazermos diferença, para que possamos tocar as pessoas e mudá-las. Nos ajude a sermos de fato o sal da terra e a luz do mundo. Nos dê a alegria de ver pessoas se convertendo aos milhares como viu a igreja primitiva. Nos ajude, querido Deus, a nos colocarmos em Tuas mãos, para que o Senhor possa nos usar como Tuas mãos. Nos dê o Teu poder, nos dê esse discernimento espiritual, nos dê esta vontade. Nós clamamos juntos por isto, no nome poderoso, santo e sem igual de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. A fim de mantermos o espírito de reverência e adoração a Deus, enquanto nos preparamos para a saída, cantemos juntos. Em paz eu vou. Em paz
voz de Deus, em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz eu vou com meu Jesus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Achei